Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui nossa primeira videoaula, nosso primeiro tutorial aí de Adobe Photoshop versão CC. E hoje a gente começa a construção dessa imagem aqui que a gente tem na tela, né? Vou fazer um passo a passo com vocês, a gente vai dividir em algumas videoaulas e no link da descrição desse vídeo vai estar sendo compartilhada todas as imagens, todo o material, né, que a gente vai precisar para chegar nesse resultado. Inclusive estou com eles aqui aberto, né? A gente vai necessitar aqui dessa textura de asfalto rachado, da foto da criança, essa imagem com fogo, né? Da paisagem de fundo e do céu azul para dar uma questão de mais vida, né? Nessa cor do céu que a gente tem aqui, certo? Vou inclusive fechar essa imagem. Gostaria também já de deixar claro que o objetivo da criação dessa videoaula não é somente chegar no resultado final daquela imagem, mas também vou estar detalhando para vocês aí a utilização da ferramenta do Adobe Photoshop versão CC. Nessa primeira videoaula a gente vai abordar as ferramentas de seleção, que são várias, né, no Adobe Photoshop. Vou começar inserindo a criança na imagem. Primeiro a gente precisa fazer o recorte dela e ela se encontra nesse outro arquivo aqui. Precisamos fazer então o recorte dela. Para fazer esse recorte a gente tem várias ferramentas para estar selecionando a criança. Como foi uma imagem que a gente pegou da internet, ela já vem por padrão como plano de fundo, é necessário desbloquear a camada aqui, né, para tratar como uma camada e não como plano de fundo. Agora a gente tem várias ferramentas que possibilitam que a gente selecione somente a determinada região aqui da imagem, né? Nós não precisamos desse plano de fundo, né? Creio que seja a escola dessa criança, mas a gente necessita só dele. Também deixar bem claro que a foto dessa criança é somente para motivos de aprendizado mesmo, né? A gente não está utilizando nada para nenhuma propaganda, até porque não temos direitos autorais em cima nem direitos de imagem. Vou demonstrar algumas ferramentas aqui, a funcionalidade delas, né? As ferramentas de laço, né? Tem a primeira delas aqui, que olha, cliquei o botão do meu mouse, enquanto eu seguro ele, né, eu consigo contornar determinada região. Lembrando que é sempre necessário que eu feche essa seleção, né? Que eu encontre as duas pontas para fechar a seleção. Essa primeira opção da ferramenta laço, né? É uma ferramenta que exige um pouco mais de coordenação motora, um pouco mais difícil da gente fazer esse contorno e contornar aqui a criança exatamente, né, nos limites que a gente necessita, né? É uma ferramenta para casos onde eu não necessite uma precisão no corte, certo? Perceberam que eu usei um atalho de teclado aqui, né, para poder sumir aquele pontilhado, aquele demarcador tracejado, né, que é o demarcador de seleção. O atalho de teclado é o Ctrl D, que limpa essa área de seleção. Voltando às ferramentas de seleção, tem a ferramenta laço poligonal, que ela funciona bem parecido com a ferramenta anterior, porém eu não seguro o botão do mouse, eu dou um clique e a cada clique eu posiciono um novo ponto da seleção. Percebam que a cada clique, olha, eu estou posicionando um novo ponto e consigo arrastar para criar outro ponto mais na frente. Certo, essa ferramenta laço poligonal, ela tem um problema que ela não cria curvas, correto? Então, para um recorte preciso, em regiões que eu tenha várias curvas, onde eu tenha várias curvas, né, desculpem, essa ferramenta pode não ser tão eficiente assim. Consigo fazer até algumas curvas caso eu posicione esses pontos, né, bem próximos um ao outro. Como vocês podem ver, estou fazendo essa seleção ali ao redor da cabeça dele. Um pouco mais complicado, requer um pouco mais de paciência, mas eu consigo até chegar num resultado legal, certo? Outra ferramenta de seleção aqui é o laço magnético. Esse ele já reconhece, né, a diferença de cor entre cada um dos pixels e vai aproximando essa seleção, gerando uma seleção de acordo com a cor de cada um dos pixels onde eu estou passando o mouse. Estou segurando também o botão do mouse para fazer isso, mas como toda ferramenta automática, ela tem algumas limitações e não vai possibilitar um recorte tão preciso caso eu necessite fazer alguma alteração naquela seleção onde ela criou, certo? Outras ferramentas de seleção que nós temos estão logo abaixo aqui.
que é a ferramenta de seleção rápida e a varinha mágica. Para esse caso dessa montagem específica, as duas ferramentas não serão tão eficientes. Por quê? A varinha mágica, selecionei a varinha mágica, né? Eu dou um clique em uma região, o que ela faz? Ela seleciona todos os pixels que estão da mesma cor daquela região onde eu cliquei. Como é uma região, o plano de fundo, né, dessa imagem não é uma cor fixa, então ela não vai me dar uma possibilidade de fazer um recorte tão preciso, ela não vai ser tão eficiente nesse caso, né? Mas para no caso da gente pegar uma imagem na internet que tenha fundo fixo, fundo branco, fundo preto, uma cor fixa, é uma ferramenta que auxilia bastante e potencializa a questão de economia de tempo de serviço, né? A próxima ferramenta, a ferramenta de seleção rápida. Vou limpar a seleção novamente aqui, né? Percebam que aqui na barra superior, quando eu seleciono a ferramenta de seleção rápida, ela cria algumas opções. Essa opção de mais adiciona alguma região à área de seleção. Percebam que ela funciona também bem parecido com a ferramenta de varinha mágica. Mas ela me dá a opção de, olha lá, clicar no menos e remover algumas regiões dessa minha área de seleção. Correto? Uma ferramenta bem legal, bem interessante da gente utilizar também, porém com fundos menos detalhados, com menos quantidade de objetos e cores, diferentemente desse exemplo que nós estamos utilizando. Limpei seleção novamente. Vou utilizar uma ferramenta aqui agora, que também ela é utilizada, né, para criação de desenhos, né, de vetores, né, e que a gente pode converter esses vetores, né, esses desenhos, né, os demarcadores de vetores em demarcadores de seleção, que é a ferramenta caneta, na sua primeira opção mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar um ponto em cada um dos vértices da região onde eu quero fazer o recorte. Percebam que eu não estou me preocupando com curvas, certo? Por enquanto estou me preocupando somente com os vértices. Logo vocês vão entender o porquê. Muito importante também a gente conseguir trabalhar com as ferramentas de zoom, né? O zoom no Photoshop, para quem ainda não conhece, eu seguro a tecla Alt e utilizo a rolagem do meu mouse, né? Para frente eu aproximo e ao contrário eu reduzo o zoom. Continuo aqui na posição dos pontos em cada um dos vértices. Reforçando, ainda não estou me preocupando com curvas, né? Mais uma vez, posicionando pontos ainda, né? Esse exemplo, pessoal, essas videoaulas, né, na verdade, o público principal de foco delas é o pessoal que não tem conhecimento nenhum, né? Então, uma abordagem bem básica mesmo, apesar de o resultado dessa imagem já gerar uma imagem, né, vamos falar assim, que não é tão simples assim de ser montado. Então, ao fim desse tutorial de todas as videoaulas, todos nós teremos aquela imagem pronta, bem próxima, né, ao resultado. Fechei a seleção, certo, pessoal? Percebam que o demarcador, que essa linha que demarca a seleção, não ficou tracejada igual aquele demarcador das outras ferramentas. Por quê? Aquele demarcador tracejado é o demarcador de seleção. Esse demarcador aqui é o demarcador de forma. Agora eu vou selecionar a ferramenta caneta com o sinal de mais, né? Que ela adiciona pontos de ancoragem. Vou fazer o seguinte, um clique em cada segmento e adiciono um ponto. Para quê? Para fazer as curvaturas. Aqueles primeiros pontos os quais eu adicionei, eu não vou mexer neles, tá? Vou deixar eles fixos para facilitar o manuseio da ferramenta. Percebam que em alguns momentos eu adiciono até mesmo mais do que um ponto só em cada segmento. Tá? Vou adicionar quantos pontos forem necessários para que eu faça um recorte preciso aqui, né? Se nós estivéssemos aí em uma ferramenta de vetorização, a quantidade de pontos implicaria sim na dimensão total do arquivo, né? Mas não é o caso, como a gente vai fazer somente um recorte, não tem problema, não vai influenciar nada no resultado final.
Continuo aqui fazendo as curvaturas. E qualquer dúvida, pessoal, pedir aí o apoio de vocês, né, para repassar esse vídeo depois. E qualquer dúvida podem ir deixando nos comentários, né? Nós temos um grupo uma comunidade nossa no Facebook. Podem manifestar interesse também, vou deixar o link na descrição dessa comunidade. Quem tiver interesse de estar participando da comunidade, é legal para contribuir com material, qualquer dúvida pode estar postando lá também, que o pessoal sempre contribui também. Adicionando aqui ainda os pontos, para deixar minha seleção, meu contorno, né, meu demarcador de forma, o mais próximo possível do total, do que eu quero, né? Quase terminando já. Sempre me perguntam se em algum momento for necessário que não fique tão preciso o corte, o que é melhor eu deixar de fora dessa seleção, né? Eu perder um pouco das cores da pessoa a qual eu estou recortando aqui no caso, ou eu deixar sobrando o plano de fundo. Pessoal, é sempre legal deixar então, olha, percebam aqui, eu perdi um pouco da lateral da calça do menino. Por quê? Se eu deixar o plano de fundo, eu vou mostrar que eu recortei aquilo, vou mostrar que eu estou tirando aquela imagem de algum lugar, né? Que vai aparecer o que era original nela, né? Vamos falar assim. Então é legal a gente remover esse plano de fundo. Certo? Contorno feito, né? Em volta do menino. Agora o que eu faço? Retorno aqui na ferramenta caneta normal, na primeira, né, opção da caneta, e converto clicando aqui em cima em criar seleção. Dou um OK nessa mensagem, olha lá, já converteu o demarcador para o demarcador do tipo seleção. Para eu jogar ele para aquela primeira imagem, só dar um Ctrl C, né, que é o atalho de teclado para copiar para a área de transferência, retorno na imagem da rua, e vou dar um Ctrl V, o menino já aparece aqui. Ah, ficou o buraco, essa parte aqui abaixo do braço dele ficou faltando, né? Olha lá, como é uma cor fixa, ferramenta de seleção, vou diminuir aqui o tamanho do pincel um pouco, tá? E vou selecionar essa região, certo? Ó, não ficou muito precisa, só dá um Ctrl D. A gente pode voltar aqui, ó, a ferramenta de laço poligonal nesse caso, que não tem muitas curvas, eu já consigo fazer esse recorte. Olha lá, ferramenta de laço, bem parecida com a caneta também. Até legal, estou utilizando essa outra ferramenta, pessoal, para que vocês possam praticar todas elas. E aperto o Delete, Ctrl D de novo para limpar a seleção. Aquela região já não existe mais. Tá certo? Vou posicionar ele aqui. Ah, ele está um pouco inclinado. Posicionando o mouse aqui ao lado, olha, vocês percebam que tem esses cantos, em cada um dos cantos tem um ponto que permite que eu redimensione, né? Posso vir, ó, desmarcar aqui, esses pontos somem, ou remarcar aqui em cima dessa opção, né? Para que esses pontos se apareçam. Indico sempre segurar a tecla Shift, a fim de manter as proporções da imagem, tá? Depois de cada edição de tamanho, tá? Sempre apertar a tecla Enter, né, para dar uma validada, né, fazer a validação daquelas alterações. Como o menino ficou um pouco inclinado, olha, posicionei o mouse em cima como se fosse redimensionar, tirei um pouquinho para fora, olha, ficou com as setinhas curvadas no cursor, faço uma pequena rotação aqui, até que ele esteja no ângulo correto da rua. Mesma coisa, pressiono o Enter, o menino já está posicionado aqui na rua. Correto? Nos vemos aí na próxima videoaula. Tenham todos uma boa tarde e obrigado aí pela força.